A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul Inchou, como alcançar a verdadeira prosperidade, da série Soluções para os Problemas da Vida, pregado em 1980. Outrora eu pensava que a pobreza tinha grande valor moral. Na Coreia, os pastores costumavam pregar que a pobreza era uma bênção e que os pobres eram aqueles que mais colhiam experiências da vida. Contudo, esses mesmos pastores continuamente pediam que os membros de suas congregações dessem mais e mais dinheiro para a igreja. Ensinando o valor da pobreza, também pregavam o mérito do aumento das contribuições. Esta contradição me incomodava. Quando me tornei pastor, me ofereci para pastorear uma área muito pobre da cidade de Seul. Os que viviam ali levavam vidas de pobreza e a maioria deles só faziam uma refeição por dia. As crianças sofriam muito e muitos não tinham um prato de comida para comer. Percebi que a pobreza não era uma bênção de Deus. Foi então que li a Bíblia de novo, buscando uma solução. Queria conhecer a vontade de Deus acerca da pobreza. Descobri que o ensinamento de Deus a respeito da pobreza era completamente diverso do que me ensinaram na igreja coreana tradicional. Deus não criou a pobreza. Quando Deus formou o céu e a terra, fez tudo com abundância. Não havia privação no jardim do Éden, era um lugar de beleza e abundância extremas. Então Adão e Eva pecaram e com o pecado veio o juízo. Adão e Eva foram expulsos do jardim da abundância. A serpente, instrumento de tentação de Satanás, foi amaldiçoada e condenada a rastejar sobre o próprio ventre. A maldição de Eva foram as dores de parto. A terra foi amaldiçoada e Adão, juntamente com todos os homens que depois dele se seguiriam, deviam trabalhar a terra com o suor de seu próprio rosto. Você vê isto em Gênesis capítulo 3 e o versículo 19. A pobreza é resultado do pecado. Cristo veio ao mundo não somente para levar nossos pecados, mas também desceu a fim de nos livrar das maldições do juízo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3 e o versículo 13. E porque Cristo levou nossos pecados sobre a cruz, já não precisamos estar sob a escravidão de nenhum sentido. Podemos ser perdoados, libertos da maldição do pecado. Alguns tomam a pobreza terrena de Cristo como justificativa para a sua própria pobreza. Em muitas maneiras, Cristo foi pobre, passou privações enquanto esteve aqui na terra, em comparação à pessoa que ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono da prata, dono do ouro. Enquanto esteve aqui na terra, ele sofreu algumas limitações, embora com ele viajasse um grupo de mulheres que o assistiam nas suas necessidades materiais, bem como a seus discípulos. A Bíblia afirma que Cristo foi pobre para que não precisássemos passar pela pobreza. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
se fez pobre por amor de vós. Ele se fez para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo deseja que seus filhos da fé sejam prósperos. Contudo, muitos não são. Falharam em reivindicar a promessa divina de prosperidade. Houve época em que os ingleses iam aos Estados Unidos em busca de fortuna. Nesse tempo, certo jovem inglês decidiu que ele também queria viajar para o novo mundo em busca de riqueza. Economizou o suficiente para comprar uma passagem de terceira classe em um navio e partiu para os Estados Unidos. Embora não lhes tivesse sobrado dinheiro para comida, achava que sua aventura valia o sacrifício. Entrando no navio, desceu para a terceira classe. Na hora das refeições, ficava sozinho, para a escura, na cabine, imaginando o instante em que havia de chegar a Nova York. Mas esse instante foi atrasado por 2 semanas. Um furacão desviou o curso do navio e foram precisos 15 dias para que voltassem para a rota original. No final dessas 2 semanas, o jovem estava morrendo de fome. Embora pudesse ver Nova York no horizonte, ele pensava: morrer de fome ou do castigo quando me descobrirem no refeitório que não tenho dinheiro para pagar a comida, não faz mais a menor diferença. De modo que, pela primeira vez, ele foi ao refeitório e pediu uma refeição completa. Devorou a comida como quem estivesse morrendo de fome. Pediu mais e comeu até se satisfazer. Então, voltou-se para o garçom, dizendo: "A conta, por favor. Preciso ver quanto foi." O garçom ficou a olhar para ele. "Que tipo de conta o senhor quer? Que o senhor deseja, então?" "Bem," replicou o jovem satisfeito, "quero a conta de toda a comida que acabo de comer." "Senhor," respondeu o garçom, "ao comprar a passagem desse navio, comprou também todas as refeições de que precisaria durante a viagem. O senhor já pagou a conta, está embutido na sua passagem." O jovem quase tinha morrido de fome, contudo, já havia pago a conta de toda a comida que desejasse. Muitos crentes agem como esse jovem. Recebem a passagem para o céu por meio da fé em Cristo Jesus. Pensam que mal podem chegar para a salvação espiritual ao crer em Cristo. Mas nessa passagem há também a promessa de abundância. Cegos por seus próprios preconceitos, levam vida de escassez e a prosperidade lhes parece algo impossível. Se você deseja se tornar próspero, primeiro compreenda que Cristo já estabeleceu o fundamento. Devemos perguntar para nós mesmos: para que eu desejo a prosperidade? Qual é a minha motivação para ser próspero? Por si mesmos, desejos de dinheiro, fama e prestígio jamais tocam o coração de Deus. Deus não concede bênçãos duradouras aos que têm somente aspirações egoísticas. Quando comecei meu ministério, eu tinha motivos errados. Como resultado disso, passei por muitos períodos difíceis. Por causa deles, percebi a importância de motivação adequada em tudo o que o cristão faz ou deseja fazer. Se você que está ouvindo essa mensagem deseja ter prosperidade, crescer na vida, ser uma pessoa abençoada em tudo o que você faz, então examine o seu coração a fim de descobrir os seus verdadeiros motivos. Você deseja a prosperidade como um meio de produzir mais frutos, ser mais produtivo para Deus? Você realmente se importa pelo bem-estar espiritual dos outros? Você tem um coração que deseja ajudar as pessoas que necessitam? Você deseja usar sua prosperidade como um canal a fim de trazer mais gente para o reino de Deus? Meu conselho é que você coloque Deus em primeiro lugar. O desejo apenas de dinheiro tem invadido até mesmo as fileiras dos ministros evangélicos.
Vários evangelistas famosos têm vindo para a Coreia. Lembro-me de um em particular. Um evangelista veio vários anos atrás a fim de realizar em nossa igreja, a meu convite, uma série de conferências de uma semana. Antes de sua chegada, eu lancei uma extensa campanha de anúncios, falando para todos a respeito daquele homem de Deus que ia estar conosco durante aquele evento. Nas primeiras 2 noites, o evangelista pregou sermões acima da média e grandes multidões e milagres aconteceram. Deus foi louvado. Antes da reunião acontecer no 3º dia, ele com firmeza falou comigo. Vou fazer a mala e partir imediatamente. O quê? Respondi espantado. Fizemos muita propaganda para estas reuniões. Você não pode partir. E os milhares que virão para ouvir as mensagens, todas as noites, como foi combinado? Bem, respondeu ele, há uma maneira de eu ficar. Se você me der $1.000 a mais, isto imediatamente, então eu ficarei. Se não, devo voltar para os Estados Unidos a fim de levantar essa quantia. Meu coração, meus irmãos, queimava de raiva. Os pastores foram chamados para pregar o evangelho, não para ganhar dinheiro. Contudo, eu sabia que as pessoas viriam, esperando ouvir aquele homem. Olhei-o diretamente nos olhos e disse, se o dinheiro é tão importante assim para você, farei um cheque de $1.000 agora mesmo. E ao receber o dinheiro, espero que você pregue o restante da semana. Daquela noite em diante, a presença especial do Santo Espírito de Deus se ausentou. Os sermões já não tinham elementos como tinha nos primeiros dias. A unção divina tinha sumido. As necessidades das pessoas já não eram tocadas por Deus. Foi uma das piores séries de conferências que nossa igreja já realizou. Em seu desejo único de dinheiro, aquele evangelista perdeu toda a prosperidade espiritual que as reuniões restantes poderiam ter trazido e até mesmo perdeu uma grande quantia que eu e os pastores já tínhamos conversado que daríamos para ele como presente. Nosso Pai Celeste conhece nossas necessidades e há de suprir. Nossos objetivos e prioridades, entretanto, devem ser ordenados de maneira correta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 30 ao 33. Se você deseja tornar-se próspero, é importante que tenha a motivação adequada. Seja próspero, seja muito próspero, muito rico, para que você se torne um canal de bênção para aqueles que precisam de você. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e ponha seus desejos primários na edificação do reino divino. Partindo-se dessa premissa, procure compreender o propósito da sua vida para com Deus e para com os homens. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 ao 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos e irmãs, você é o templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é a casa que o Espírito Santo de Deus habita. Deus chama o seu santuário, o seu corpo de lar. O templo de Deus, para valer alguma coisa, deve ter o Espírito Divino habitando em seu interior. O santuário sem o Espírito de Deus é como um edifício vazio.
quase sempre usado para guardar coisas inúteis. Entretanto, se compreendermos que o propósito do homem é ser santuário de Deus, lar de Deus, então nossa perspectiva se ajusta. Então podemos, com maior clareza, compreender porque devemos ser motivados a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e em nossos desejos de sermos prósperos. Então, podemos perceber que o Espírito Santo que em nós habita pode dirigir nossos caminhos para maior prosperidade, nossos negócios, nossos empreendimentos, nossa vida saudável, nossa vida de bênção, e nós seremos cada vez mais dirigidos pela presença de Deus. Havia certo homem de negócio que cria com firmeza na liderança do Espírito Santo. Antes de qualquer decisão importante, ele se fechava em seu escritório a fim de orar. Essas orações podiam durar de 10 minutos ou até mesmo 10 horas. Ele não tinha pressa de sair da presença de Deus. Ainda quando pressionado por sócios que exigiam resposta imediata, esse homem de negócio se recusava a confirmar qualquer decisão. Ele insistia em que primeiro devia receber a orientação do Espírito Santo. Toda decisão importante que ele tomava, que fosse comprar ações de uma firma específica, unir duas companhias, quer vender parte de seu negócio, era baseada na direção do Espírito Santo. Disse que ele nunca cometeu um erro em suas decisões importantes. Ele não apenas se tornou um dos homens mais ricos em seu ramo de negócios, mas seus conselhos eram altamente procurados. E tudo porque compreendia a importância da habitação do Espírito Santo em seu interior e da necessidade crucial de sua liderança. Tem uma história bíblica que devemos prestar muita atenção. Quedorlaomer, rei de Elão, antigo país ao norte do Golfo Pérsico, por 12 anos ele fora líder de uma coalização de reis. Essa coalização havia incluído as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades da planície que alguns acreditam estarem situadas em um dos extremos do Mar Morto. Depois de 12 anos, muitos daqueles que o serviam, que eram obrigados a prestar impostos para ele, incluindo cidadãos de Sodoma e Gomorra, se rebelaram. Gênesis registra uma rápida batalha entre Quedorlaomer e seus aliados contra aqueles que se rebelaram de pagar os impostos. Quedorlaomer venceu e o agressivo rei confiscou tudo que se movia, pessoas, animais, suprimento e coisas de valor. Entre os cativos encontrava-se Ló, sobrinho de Abraão e cidadão de Sodoma. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho havia sido levado cativo, imediatamente armou seus servos, cujo número era de 318 homens, perseguiram os agressores e os venceram numa vitória notável, uma vitória milagrosa, porque Deus estava na vida de Abraão. Veja, eles recobraram tudo e todos foram trazidos com vida. Abraão voltou com a vitória viva em sua mente. Então Melquisedeque, rei de Salém, segundo alguns, a antiga localização de Jerusalém, trouxe a Abraão pão e vinho. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou a Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Deus que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhes deu a Abraão o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículos 19 ao 20. Depois de receber a bênção, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, o 10º de todos os bens que Abraão tomara. Mais tarde, Deus falou com Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis capítulo 15 e o versículo 1.
Deus deu a Abraão promessa de prosperidade e proteção. Aqui você vê a lei universal do dar e receber. Neste relato, Melquisedeque representa um tipo de Cristo e Abrão tipificava a nós, os crentes. Ao examinar a Bíblia, descobri que há muitas bênçãos no dízimo relacionadas com a lei universal do dar e receber. No mundo natural, prevalece o princípio do dar e receber. Se certo tipo de animal apenas recebesse vida e se recusasse a dá-la, sua espécie logo seria extinta. Tanto o mar da Galileia quanto o mar Morto recebem suas águas das montanhas do Líbano. O primeiro está repleto de seres viventes, pois a água é fresca e flui constantemente para o rio Jordão. Ele recebe e dá, o que o torna uma fonte de abundância. O mar Morto, contudo, faz jus ao seu nome. Recebe água das correntes das montanhas, mas não tem saída que dê curso para a água. A água que chega até ele evapora-se lentamente, deixando sal e outros minerais em forma sólida no seu leito. Nada pode viver em suas águas. Até mesmo no reino natural deve haver o dar e o receber. Tudo o que se recusar a dar tornar-se-á inútil e perecerá. Os fiéis patriarcas de Israel mostraram-nos que o dízimo, importante forma de dar a Deus, na realidade, é fonte de tremenda prosperidade. Abraão deu o dízimo, Isaque e Jacó deram o dízimo. Examinando as vidas destes homens, percebemos que nunca sofreram os efeitos da pobreza por longos períodos de tempo. Eram homens ricos, todos eles passaram por várias provações e tribulações, mas nenhum deles morreu de fome e sempre tiveram bastante para dar aos outros. No livro do Gênesis, há o registro de um voto que Jacó fez a Deus antes de sair do seu lar para ir viver com o seu tio. Ele disse: "Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, ó Deus, certamente eu te darei o dízimo." Gênesis capítulo 28, versículos 20 ao 22. Jacó conhecia a lei universal do dar e receber. Ele sabia que se desse o dízimo, Deus o abençoaria com a prosperidade. Mais tarde, Deus fez do dar o dízimo um mandamento. "Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida." Malaquias capítulo 3, versículo 10. Dar o dízimo traz muitos benefícios para a nossa vida, especialmente as provisões de proteção e prosperidade. Se você der a Deus, Ele dará muito mais abundantemente para você. E você pode perguntar: como dar o dízimo e por que dar o dízimo? Dar o dízimo deve ser uma prática prioritária e o dízimo deve ser tirado de sua renda total. A Bíblia diz: "Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares." Provérbios capítulo 3, versículos 9 ao 10. O dízimo é a 10ª parte de toda a renda. Traz em si promessas de bênçãos e prosperidade. Muitos crentes, ao receberem seu salário, primeiro pagam as suas dívidas, então dão o dízimo do que lhes sobra. Isso, contudo, não é o dízimo genuíno. Ele deve ser as primícias da renda total da pessoa, dado para a glória de Deus. Deus respeita aos fiéis que dão dízimo desta maneira e os abençoa abundantemente. Outros acham
que são eles que devem decidir a quem dá o dízimo. Enviam-no para alguma igreja pequena na roça, para alguma família necessitada. Não, não é assim que nós devemos fazer. A Bíblia diz: trazei os vossos dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disto fazei prova de mim. Se eu não vos abrirei as janelas dos céus, derramarei uma bênção tal que sobrevirá grande abastança, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho. É assim que Deus deseja. Devemos levar o dízimo para a casa do tesouro. Onde quer que você receba o pão e vinho da palavra de Deus, lembre-se de aí pagar fielmente o dízimo de toda a sua renda. Se você não seguir o padrão que Deus estabeleceu para o dízimo, ele não será reconhecido. Você será incapaz de receber a bênção total de prosperidade que Deus lhes deseja conceder. Alguns perguntam se essa é uma prática para hoje. Sim, muitos argumentam contra o dízimo, afirmando que a prática de dar o dízimo pertencia apenas para a lei do Antigo Testamento. Agora, uma vez que vivemos sob a graça, dar o dízimo já não se aplicam. Eles dizem isso raciocinando. Mas a prática do dízimo está tão viva hoje como esteve durante os dias do Antigo Testamento. O próprio Jesus deu dízimo. Em a demonstração contra os hipócritas e religiosos, Jesus declarou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23 e o versículo 23. Jesus não proibiu dar o dízimo. Ele disse que devemos dar o dízimo, mas não podemos esquecer a justiça, a misericórdia e a fé. Nesta passagem bíblica, Jesus falou da importância de dar o dízimo e da necessidade que temos de não perder esta perspectiva. Ao olharmos para a história e para as nossas próprias experiências, vemos que a prática do dízimo tem trazido muitos benefícios. Por toda a história, as nações que deram foram as que prosperaram. Isto torna-se evidente em várias civilizações ocidentais, particularmente nos Estados Unidos. Depois de receber a Cristo em sua cultura e aprender de sua palavra, os norte-americanos começaram a enviar missionários e começaram a dar dízimos em ofertas para ajudar os outros. Por esse motivo, Deus tem abençoado os norte-americanos, fazendo-os prosperar. Nos países do Oriente e da África, a história tem sido diferente. Encontram-se nestas áreas vários recursos naturais, mas a maioria dos países desta região ainda não tiveram o privilégio de desenvolver e usar tais recursos. Tem negado o Evangelho de Jesus Cristo e seu povo tem falhado em partilhar as bênçãos materiais com os outros. Na Coreia, existe um homem que durante sua juventude viveu na pobreza. Com a idade de 50 anos, assistiu a um culto pela primeira vez, ouviu o sermão atentamente sobre o dízimo e a prosperidade que se seguiria. Então, sentiu que devia começar a dar o dízimo. Ele pensou: uma vez que a minha renda é tão pequena, qual é a diferença de dar tão pouco para Deus? Vou começar dando pouco que eu tenho. E ele começou a dar o 10º de tudo que pegava para Deus. Mais tarde, ele se tornou crente e começou a dar o dízimo com regularidade. Antes, ele nunca tivera um emprego firme. Depois de começar a dar o dízimo, contudo, as portas se abriram, conseguiu um emprego de vendedor para uma companhia de aço. De súbito, teve grande sucesso e tornou-se dono da filial onde trabalhava. Em 12 anos ficou rico. E mesmo nas épocas difíceis, este homem recusou-se a deixar que o desânimo o dominasse, crendo que o dízimo fiel levaria para a prosperidade. Ele continuou a prosperar. Tudo porque aprendeu o segredo da prosperidade, dar o dízimo.
Conta-se a história de dois homens, um crente e um incrédulo, que decidiram iniciar um estabelecimento comercial juntos. O sócio não crente fazia $20.000 por ano. O crente, embora ganhasse apenas $12.000 por ano, dava fielmente o dízimo todos os meses. Entretanto, evidenciou-se uma diferença estranha. Embora o não crente ganhasse mais dinheiro, não tinha prosperidade. Sua família com frequência sofria doenças, as contas médicas se amontoavam e ele carregava o fardo de pesada pressão financeira. O crente, que pagava os dízimos, tinha prosperidade em abundância. Abençoado não apenas em seu negócio, ele também tinha prosperidade de paz e harmonia em sua vida conjugal. Se você deseja tornar-se próspero, não negligencie o pagamento de seus dízimos a Deus. O dar o dízimo traz promessa divina de prosperidade a seu povo. E esta prosperidade não se limita ao reino material. Deus também o abençoará com prosperidade de paz, alegria, saúde e harmonia em seu lar. Por meio da morte de Cristo na cruz, foi lançado o fundamento da prosperidade de cada crente. Nossas passagens para o céu não estão limitadas apenas para a salvação espiritual, mas incluem também promessas de bênçãos e prosperidade, que devem ser reivindicadas pelos que possuem a fé que vem de Deus, a fé de Abraão. Tornar-se próspero, em parte, é questão de motivação. Você e eu devemos compreender que o propósito do homem é ser o templo do Espírito Santo de Deus e desejar continuamente ter a direção do Espírito em nossa vida. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos, lutando primeiro para estabelecer ainda mais o reino de Deus. Dar o dízimo regularmente para a igreja local em que a pessoa assiste é o segredo-chave para tornar-se próspero, uma parte da lei universal de dar e receber. Embora tivesse sido instituído no Antigo Testamento, o dízimo é prática que você e eu devemos continuar hoje. Prática que traz bênção e prosperidade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 e o versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória para todos sempre e pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe vocês em um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre como desenvolver uma autoimagem de vencedor, como manifestar a imagem de Cristo através da sua pessoa. Meus amigos e amigas, irmãos e mães, que bom que vocês estão conosco. Tem sido muito bom compartilhar essas mensagens com vocês. Eu mesmo tenho aprendido bastante. Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, dê uma olhadinha se você já está inscrito. Se inscreva, dê o seu like, é muito importante o like. Dê também ativando ali o sininho para que você receba mais notificações. Vamos fazer uma série de mensagens que falam de depressão, que falam de angústia, de sofrimento, tantas coisas que falam a respeito dos dias atuais. Que Deus abençoe vocês, que o grande amor de Deus esteja derramado no coração de vocês. Todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, nós estamos fazendo uma live a respeito das leis da fé. Nós falamos ali das leis da fé que funcionam para a saúde, para a paz de espírito, para a vida em abundância, para a prosperidade, para um casamento feliz. É uma bênção de Deus. Que Deus abençoe. Agradeço a você a sua companhia de todo o coração. Que Deus abençoe. Deixe o seu comentário, conte o seu testemunho. Em nome de Jesus.